A história começa com o protagonista Itsuki Tomonari trabalhando em uma construção, até que seu superior o chama falando que como hoje era seu último dia trabalhando ali, ele já podia ir para casa, mas que ele não precisava se preocupar, pois eles iriam pagá-lo corretamente. Itsuki agradece e vai trocar de roupa. Enquanto isso, dois trabalhadores conversavam sobre ter muitos carros luxuosos passando por aquela rua hoje, e um deles fala que a escola Kyo está começando um novo trimestre, fazendo o outro finalmente entender o motivo daqueles carros de luxo passarem por ali, já que a Academia Kyo é famosa por ser uma escola cheia de garotas ricas. Após Itsuki se arrumar, ele se despede de seus colegas, que dizem para ele se cuidar. E vendo ele sair, eles falam admirados que mesmo Itsuki não sendo muito de conversar, ele é um bom garoto e é muito trabalhador, pois com apenas 16 anos ele já está trabalhando em 2 empregos de meio período. E quando um deles pergunta por que ele estava se dedicando tanto, o outro responde que ouviu dizer que a família de Itsuki é extremamente pobre. Mas por outro lado, Itsuki mantinha um sorriso no rosto, pois amanhã ele finalmente vai ir para a escola, pois com o dinheiro que ele juntou trabalhando, agora ele é capaz de pagar suas mensalidades escolares. Era como um sonho saber que ele finalmente poderá avançar para seu segundo ano do ensino médio. Chegando em casa, Itsuki logo se apronta para fazer a janta, dizendo que como conseguiu o dinheiro de seu último emprego, hoje ele fará um banquete para ele e seus pais. Mas enquanto Itsuki falava, ele nota que tudo estava muito silencioso. E então ele fala que já era noite, pensando que seus pais ainda estavam dormindo por terem jogado até tarde. Mas tudo que Itsuki encontra é um pedaço de papel escrito "se cuide". Ler aquilo deixa ele sem reação no começo, mas sua expressão logo fica aflita. Ainda em negação, ele fala sorrindo que seus pais jamais fariam isso com ele. E assim, Itsuki começa a correr por todos os cômodos da casa desesperado à procura de seus pais. Além do dinheiro, eles também tinham levado toda a comida que tinha em casa, deixando o próprio filho sem nada. E perguntando para uma senhora da vizinhança, Itsuki finalmente tem a certeza, quando ela revela ter visto seus pais fugindo com pressa na madrugada. Ouvir isso faz Itsuki congelar, se jogando no chão e perguntando qual era o motivo deles terem fugido com tudo, e se isso se devia ao fato deles serem tão pobres que fugir foi a única solução. Andando pelas ruas ainda incrédulo, Itsuki tinha somente 200 ienes em sua mão, e isso foi tudo que sobrou. Itsuki então fala que o motivo deles serem pobres é porque seus pais sempre foram viciados em apostas, e que eles só foram capazes de sobreviver até agora graças aos trabalhos de meio período que Itsuki conseguia arrumar. Completamente sem esperanças, ele se perguntava o que faria agora e como faria para pagar o aluguel, comida e as contas. Ele se perguntava também se seria capaz de viver sozinho naquela casa e se ainda conseguiria ir para a escola. E quando algumas garotas passam por ele, Itsuki nota que aqueles uniformes eram da Academia Kyo, a escola cheia de garotas ricas. Na Academia Kyo só estudam os filhos das pessoas mais importantes do país. O teste de admissão parecia ser extremamente difícil, mas é uma escola muito renomada e com uma estrutura muito bonita. Essa era a diferença das pessoas de classe alta. Itsuki fala para si mesmo que ele e essas pessoas claramente vivem em mundos diferentes e que isso nem era engraçado. E enquanto andava, ele nota um cartão no chão. E o pegando, ele repara que era um ID de estudante e era de uma daquelas garotas de antes. E quando ele chama a garota para entregar seu cartão de estudante, Itsuki acaba presenciando um sequestro, onde a garota se mantinha sem expressão, ao mesmo tempo que era amarrada pelos bandidos e jogada dentro de um carro. E quando Itsuki tenta intervir na situação, um dos bandidos fala que ele não tinha nada a ver com aquilo, mas o outro pergunta se ele conhecia a garota. E sem tempo para alguma resposta, ele fala que não poderiam deixar uma testemunha. E então ele agarra Itsuki e o leva também. Dentro de um armazém, Itsuki e a garota estavam algemados, e os dois bandidos falam para eles ficarem ali sentados e quietos. Mas Itsuki logo fala que seus pais provavelmente não pagarão dinheiro algum para libertá-lo. E o cara mascarado responde que ele era só um extra, deixando Itsuki encolhido e chorando, enquanto falava em pensamentos que além de ter sido abandonado pelos pais, agora ele tinha sido sequestrado também, fazendo ele se perguntar se isso era algum tipo de karma por algo que ele deve ter feito em sua vida passada. Até que um dos bandidos fala para o outro que a garota pertence à família Konohana, e o outro fala que essa é uma das famílias mais ricas do país e um dos principais doadores da Academia Kyo. E enquanto eles ficavam felizes pois iriam ganhar uma boa grana, Itsuki olha para a garota ao seu lado, e vendo aquela beleza dormindo ao seu lado, Itsuki fala que isso deve ser o que chamam de amor à primeira vista. Ela tinha olhos fofos e límpidos, pernas longas e bonitas, um cabelo comprido e sedoso. Ela tinha até mesmo uma expressão refinada e graciosa. Não seria nada estranho se aqueles bandidos quisessem usá-la para outra coisa além de dinheiro. E enquanto Itsuki pensava essas coisas, ele é interrompido pela garota dizendo que precisava ir ao banheiro, deixando ele confuso. Até que ela novamente repete que precisava ir ao banheiro, com uma expressão vazia em seu rosto. Devido à sua atual situação, Itsuki fala em pensamentos que era normal que uma garota precise fazer suas necessidades, até mesmo sendo uma garota rica da alta
sociedade. Mas ao mesmo tempo que ele pensava, a garota fala em voz alta que estava prestes a vazar, fazendo os bandidos ficar irritados com ela e deixando Itsuki apavorado, pois aquela garota não parecia entender a situação em que eles se encontravam. E assim o mascarado fala que se ela precisava tanto assim se aliviar, ela poderia fazer ali mesmo, pois seria um saco ter que vigiá-la para garantir que ela não irá fazer nenhum movimento suspeito. Mas quando a garota pergunta se estava tudo bem mesmo ela fazer ali, o mascarado ergue a voz dizendo que não estava nada bem e que era para ela segurar o máximo que pudesse. Mas o outro mascarado manda seu parceiro deixar ela se aliviar, pois ainda era incerto quanto tempo levaria para fazer as negociações. E um tempo depois a garota sai do banheiro dizendo que estava completamente aliviada, fazendo Itsuki ficar corada e falando em pensamentos que ela não precisava dizer aquilo. Itsuki se perguntava o que tinha de errado com aquela garota, pois ela era muito diferente do que ele esperava. Mas interrompendo seus pensamentos, a garota pede para que sirvam um chá para ela. E isso deixa Itsuki completamente esgotado, vendo aquela expressão calma dela. Um dos mascarados entrega uma garrafa de água, mas a garota fala novamente que pediu um chá, deixando o mascarado irritado e mandando Itsuki cuidar da garota. E quando Itsuki olha para o lado, ela estava toda encharcada de água. E assim ele pergunta como ela conseguiu se molhar daquele jeito. E com a mesma falta de expressão de sempre, a garota responde que não estava acostumada a beber água em uma garrafa de plástico, deixando Itsuki incrédulo. E enquanto ele falava para ela não virar a garrafa daquele jeito, os mascarados conversavam entre si, questionando se ela realmente era uma dama de família rica. Itsuki inclusive se perguntava se todas as garotas ricas são corajosas assim, ou se elas realmente não têm nada a temer. E então ele pede para ela entregar a garrafa de água, pois ele a ajudaria a beber. E a garota toda molhada e desconfiada pergunta se ele não iria roubar sua água, deixando Itsuki irritado, que erguendo a voz fala que não faria isso. E como já havia se formado uma poça de água no chão, Itsuki recomenda que eles se movam para o lado. Mas quando ele se vira e começa a andar, de repente se ouve um barulho. Olhando para trás, ele nota que a garota tinha caído no chão e estava fazendo sons de dor, deixando Itsuki novamente incrédulo. Até os mascarados novamente começam a duvidar que aquela garota seja realmente de uma família rica, já que ela era o total oposto de uma dama perfeita da família Konohana. E enquanto eles continuavam desconfiados, Itsuki solta um sorriso e então se abaixa, dizendo que nem seus pais davam tanto trabalho assim, e perguntando se ela conseguia ficar de pé. Até que ele nota que tinha um arranhão na testa dela, e então ele fala para ela não tocar muito na ferida, para evitar infeccionar. E com uma lágrima no olho, a garota obedece às instruções dele, e após isso ela pergunta o porquê dele também estar ali. Itsuki então responde que estava tentando entregar o cartão de estudante dela, e que acabou sendo justo na hora que ela estava sendo levada. A garota parecia confiar nas palavras dele, e assim ela pede seu cartão. E quando Itsuki entrega, ela começa a mexer nele até que o cartão emite um barulho, fazendo Itsuki ficar confuso. E então a garota fala que com isso logo um resgate virá. Itsuki pergunta o que ela tinha feito, mas a garota o ignora e fala que estava com sono. E assim ele responde que ela podia dormir se quisesse. E a garota então põe a mão na perna dele pedindo para usá-la como travesseiro e deixando Itsuki momentaneamente corado. Mas a sua expressão logo muda, falando em pensamentos que ver aquela garota agindo toda mimada perto dele quase fez ele ter um ataque cardíaco, mas que de algum jeito ele conseguiu resistir. E como os próprios bandidos mandaram ele tomar conta dela, tudo o que ele podia fazer era obedecer às vontades daquela garota que agora estava deitada em seu colo, parecendo um anjo. E enquanto Itsuki ficava cada vez mais corado, a garota de repente chama por ele, e então pede para que ele cantasse uma canção de ninar para ela. Mas ele se desculpa dizendo que não conhecia nenhuma, e assim ela pede para que ele conte uma história interessante para ela. Mas não muito tempo depois ela acaba pegando no sono, fazendo Itsuki ficar impressionado em como ela conseguia dormir mesmo estando naquela situação. E então limpando a saliva que escorria da boca dela e falando em pensamentos que normalmente uma garota como ela deveria estar chorando diante a uma situação dessas. Mas que ao contrário disso, ela conseguia tirar todo o clima tenso daquele lugar. E sorrindo, Itsuki fala que graças a ela ele também foi capaz de se manter calmo. Mas ao apertar as correntes de sua mão, a garota acaba acordando. E quando ele se desculpa por ter acordado ela, a garota fala que ele não tinha culpa. E logo depois o barulho de um tonel sendo chutado faz Itsuki se assustar. E olhando para a frente, um dos mascarados estava sem paciências, pois provavelmente as negociações não estavam indo bem. E enquanto o mascarado ameaçava machucar a garota se continuassem provocando ele, Itsuki se vira para ela sorrindo e fala que ela não precisava se preocupar, pois se as coisas piorarem, ele fará de tudo para protegê-la. Essas palavras dele deixam a garota intrigada, e então ela pergunta por que ele faria isso. Em pensamentos, Itsuki fala que como seu futuro será sombrio, ele pelo menos deveria ser capaz de salvar alguém. Mesmo que isso fosse considerado autossatisfação, ele tinha a sensação de que poderia fazer algo, e que foi graças àquela garota que ele foi capaz de pensar desse jeito. E sorrindo, ele responde que não fazia ideia do porquê queria ajudar ela, deixando
deixando a garota surpresa, que logo fala que ele é um bom garoto e que será agradável ter ele por perto. E enquanto Itsuki não entendia o que ela queria dizer, a garota fala que tem vários empregados em sua casa, mas que todos agem de forma rigorosa. E ao contrário deles, Itsuki age de forma casual, e isso possibilita que ela também consiga agir de forma casual com ele. E sorrindo, ela fala que estava feliz com isso, fazendo o coração de Itsuki acelerar após ver aquele sorriso angelical. E ao mesmo tempo que pessoas pareciam estar se aproximando do local, a garota pergunta o nome de Itsuki, e quando ele se apresenta, ela fala que seu nome é Hinako. E pondo as mãos no rosto de Itsuki, Hinako fala que a partir de hoje ele era dela. Até que um estrondo ecoa pelo armazém, interrompendo a cena dos dois. E assim o resgate chega, lançando granadas lacrimogênicas e rendendo os bandidos. E ao mesmo tempo que eles tentavam resistir, um dos guardas chama por Shizune, a mulher vestida de empregada que parecia estar no comando da operação de resgate. E vendo Itsuki, ela fala que só deviam ser 2 suspeitos, se perguntando se as informações talvez estivessem erradas. Ver o olhar intenso daquela empregada deixa Itsuki completamente em choque, mas Shizune logo volta sua atenção para Hinako, soltando ela de suas algemas e se desculpando por não ter conseguido chegar antes. E então pedindo para que Hinako avise quando for sair sozinha novamente. Mas quando Hinako se nega dizendo que era muito problemático, Shizune fala que mesmo sendo problemático, se ela tivesse avisado antes, ela teria evitado toda essa situação. E mudando de assunto, Hinako aponta o dedo para Itsuki e fala para Shizune que ele não era um criminoso. Entendendo a situação, Shizune logo solta as algemas de Itsuki e se desculpa por tê-lo confundido com os bandidos. E Itsuki responde que também estava algemado e que não tinha chance nenhuma dele ser um dos criminosos. Mas Shizune responde que havia sim uma possibilidade dele ser um dos bandidos, afinal tudo poderia acontecer quando se tem vários suspeitos. E para Itsuki as palavras dela até que faziam sentido. Após isso, Shizune fala que era hora deles saírem dali. E enquanto ela falava que Itsuki deveria ir junto com elas, Hinako puxa seu avental e então fala que quer Itsuki pra ela, fazendo assim Shizune obedecer suas ordens, dizendo que cuidaria de tudo e deixando Itsuki confuso com o que ela queria dizer. No carro, Hinako pede para que Itsuki acorde ela quando eles chegarem em casa e assim ela volta a dormir. E vendo como ela era descuidada, Itsuki logo põe o cinto de segurança dela e após isso põe o dele, deixando Shizune admirada com sua atitude e falando que finalmente entende o motivo de Hinako ter gostado tanto dele. Ainda confuso, Itsuki pergunta para onde elas estavam levando ele, e Shizune responde que logo ele saberá. E após mexer em seu celular, ela fala que terminou de checar tudo sobre seu passado. E assim ela começa a ditar tudo sobre a vida dele, falando corretamente todas suas informações pessoais, como nome completo, idade, escola que estuda, situação financeira e até mesmo o fato de seus pais terem fugido com todo o seu dinheiro e o deixando em uma situação de risco. Itsuki, extremamente chocado, pergunta como ela sabia de tudo isso. E Shizune responde para ele não subestimar a capacidade da família Konohana de obter informações. E ao mesmo tempo que Itsuki estava preocupado com sua privacidade, Shizune fala que mesmo que suas aulas comecem no próximo dia, ele não será capaz de frequentar a escola. E isso porque a taxa de mensalidade não foi paga. Ouvir as palavras dela faz Itsuki entrar em colapso nervoso. E então Shizune explica que aparentemente seus pais estavam planejando fugir há um bom tempo, e que eles pegaram até mesmo o dinheiro que seria usado para pagar seus estudos. Isso sem contar as despesas de casa e o aluguel que também não foram pagos. E que certamente Itsuki não será mais capaz de viver naquela casa. Itsuki ouviu tudo aquilo tampando os olhos e se perguntando como seus pais eram capazes de ser tão cruéis com o próprio filho. Mas enquanto ele parecia estar desesperado, Shizune fala que tinha uma sugestão para ele. E assim ela pergunta se ele gostaria de trabalhar para Hinako. E então deixando Itsuki surpreso por sua proposta. Devido à súbita proposta de Shizune, Itsuki fica sem respostas. E então ela pergunta se ele já tinha ouvido falar sobre o grupo Konohana. E lembrando sobre o que os bandidos conversavam anteriormente, ele responde que sim. E Shizune, com uma expressão vazia, fala que era lógico que sim, pois ele tinha uma conta no banco do grupo Konohana, deixando Itsuki assustado com a quantidade de informações pessoais que ela tinha dele. Após isso, Shizune explica que o grupo Konohana é um conglomerado que comanda principalmente agências bancárias na cidade, e que tem várias companhias de transações. Seu capital passa dos trilhões e sua influência não é limitada somente ao Japão, mas sim a vários países do outro lado do oceano. E que a garota dormindo sentada ao lado dele é justamente a filha do presidente dessa grande companhia. E então Shizune fala que é uma das empregadas que servem Hinako. E enquanto Itsuki olhava aflito para a garota mais poderosa do país babando em seu ombro, Shizune fala que a oferta dela é para que Itsuki trabalhe junto com ela servindo Hinako. Em choque, Itsuki pergunta se ela queria transformar ele numa empregada também, mas Shizune responde que ele será um mordomo, e que além disso sua função será mais como um cuidador, e que normalmente eles não contratam um cuidador que não tenha treinamento. Mas Itsuki seria uma exceção, pois Hinako parece ter se apegado bastante a ele, e ao mesmo tempo que ele via ela
dormindo agarrada nele, dizendo que ela tinha um aroma agradável, Shizune com uma expressão ameaçadora adverte ele dizendo que se ele tentar qualquer coisa inapropriada com Hinako, ele terá seu amiguinho cortado fora. As palavras dela deixam Itsuki confuso e assustado ao mesmo tempo. E chegando em casa, Shizune rapidamente acorda Hinako. Ao sair do carro, Itsuki fica assustado com o quão grande era aquela mansão e com a quantidade de empregados recebendo Hinako, que ainda estava sonolenta. Na visão de Itsuki, aquilo era um palácio. E perto dessa mansão, sua antiga casa parecia uma casinha de cachorro, ou até mesmo um banheiro químico. E enquanto Itsuki ficava cada vez mais impressionado com o interior da casa, Shizune pergunta o porquê dele estar tendo essas reações exageradas. E ele responde que era como se eles vivessem em mundos diferentes, e isso dava calafrios nele. Mas Shizune friamente responde para ele se acostumar com isso logo, pois se ele começar a trabalhar ali, ele verá essa mesma paisagem todos os dias. Mesmo não sabendo se irá ou não aceitar trabalhar para Hinako, Itsuki já tinha perdido totalmente sua confiança. E quando Shizune pergunta quais eram os planos do dia para Hinako, ela responde que irá dormir. E assim Shizune aceita sua decisão e fala que irá mostrar os arredores da mansão para Itsuki, e que irá pedir para alguém cuidar dela em seu lugar. E após pensar um pouco, Hinako responde que não irá mais dormir, deixando Shizune surpresa com sua mudança de decisão. E segurando o moletom de Itsuki, Hinako fala que quer ficar junto com ele, deixando todas as empregadas impressionadas por ela ter se recusado a ir dormir. Itsuki não entendia qual era o problema, já que na visão dele ela dormiu durante o dia todo e era normal ela estar sem sono agora. Após isso, Shizune pede para que eles acompanhem ela. E enquanto Itsuki tentava andar, Hinako ainda segurava firmemente seu moletom. Então ele pergunta se ela conseguia subir as escadas e se ela precisava segurar sua outra mão também. Mas Hinako responde que conseguia subir sozinha, deixando as outras empregadas impressionadas com aquela cena. E entrando numa sala, Shizune se curva e pede desculpas pela intrusão. E assim um homem pergunta se aquele garoto era o tal Itsuki. E então ele se apresenta dizendo que seu nome é Kagen e que ele é o pai de Hinako e o presidente do grupo Konohana, deixando Itsuki sem reação. Até que ele quebra o clima dizendo que apesar de tudo ele é só o presidente de uma das companhias, então ele nem era grande coisa. E Shizune responde irritada que o futuro CEO do grupo Konohana certamente adora fazer piadas. E Kagen responde que ela não precisava ser tão séria, pois era somente uma piada. E voltando seu olhar para Itsuki, Kagen fala que ele podia se sentir tímido se o clima fosse muito pesado. Após isso, fazendo uma expressão séria, Kagen fala que pelo jeito sua filha tinha mesmo gostado de Itsuki. Ele falava isso pois ela pegou no sono em pé ainda grudada nele. E então ele fala que pelo que ele sabe, eles dois se encontraram por coincidência durante a tentativa de sequestro dela. E então Kagen pergunta se não aconteceu mais nada entre eles durante esse tempo, pois ele nunca viu sua filha ser tão apegada a alguém antes. Mas ao mesmo tempo que limpava a saliva que escorria da boca dela, Itsuki responde que não fez nada de especial. E Kagen revela que Hinako é uma garota que vive a vida de forma intuitiva e que talvez eles dois tenham uma boa química. Ouvir isso deixa Itsuki levemente confuso. E Kagen continua, dizendo que Hinako sempre quis um cuidador que a tratasse normalmente, sem ter medo ou se restringir, mas que devido sua posição importante, Kagen nunca conseguiu encontrar alguém assim, e que talvez seja por isso que agora ela não quer sair de perto de Itsuki, a pessoa que ela tanto procurava e que finalmente conseguiu encontrar. Lembrando das palavras dela anteriormente, Itsuki fala em pensamentos que agora tudo fazia sentido, mas cortando seus pensamentos, Kagen fala que antes de explicar os detalhes sobre o trabalho, ele irá fazer Itsuki conhecer mais sobre Hinako. E assim ele chama Shizune, que já estava ali pronta para começar a explicação. E em um telão ela começa a passar cenas de como Hinako normalmente é na escola. E vendo uma Hinako totalmente diferente da que ele conhece, Itsuki fica em choque. Ela é realmente muito dedicada nas aulas, resolve questões complicadas com certa facilidade, e sempre mantendo a aparência elegante que uma dama de família rica deve ter. Ela também é extremamente popular com suas colegas, sendo convidada para festas de chá e agindo sempre de forma educada e mantendo um sorriso angelical no rosto. Ver aquelas imagens no projetor deixa Itsuki totalmente apavorado, e se virando para Shizune pergunta quem era aquela garota, e Shizune sem expressão responde que era a própria Hinako, fazendo Itsuki começar a tremer apontando seu dedo para a Hinako atual e perguntando se ela tinha certeza disso. E Shizune novamente confirma, deixando Itsuki incrédulo pensando que tudo aquilo era um monte de besteira. Mas Shizune fala que Hinako consegue fingir muito bem ser uma dama na escola e na frente dos outros. E quando Itsuki se vira para Kagen e pergunta o que significava aquilo, ele responde que quando não tem ninguém por perto, a atitude dela muda completamente. E novamente mostrando as imagens no projetor, vemos uma Hinako totalmente preguiçosa, deitada em cima de sua mesa. Enquanto sua cuidadora entrava em pânico por não conseguir lidar com a situação, Hinako pedia até mesmo para sua cuidadora trocar suas roupas por ela. Após isso, sua cuidadora recebe uma chamada dizendo que teve um gasto não autorizado no cartão de crédito de Hinako. E ela responde que deve ter perdido seu cartão por aí,
aí, há uns 3 meses atrás, deixando sua cuidadora extremamente irritada e gritando pedindo por que ela não avisou antes. Terminando de ver as imagens, Kagen explica que esse era o eu natural de Hinako, e que sua antiga cuidadora acabou sofrendo de gastrite devido ao intenso estresse que Hinako causava nela, deixando sua carta de demissão após ter sido hospitalizada. Kagen fala que ela pode até agir como uma dama educada na frente dos outros, mas que na verdade ela é uma completa cabeça de vento, e que como ela flutua muito entre suas personalidades, ela precisa de alguém cuidando dela o tempo todo, para que ninguém descubra sua verdadeira natureza. E assim Kagen fala que era um pedido da própria Hinako, mas que se Itsuki aceitar ser seu cuidador, ele estará fazendo um grande favor. Com uma expressão angustiada, Itsuki fala que sabe que não era certo perguntar isso, mas que sua situação estava precária sem nenhum tostão. E então ele pergunta com uma expressão séria se será pago por isso. Kagen fica surpreso ao ver a expressão séria no rosto de Itsuki, e após sorrir ele fala que Itsuki irá receber 20.000 ienes, moradia e 3 refeições por dia. Itsuki fica impressionado com a oferta, pois isso era muito mais do que ele ganhava com seus antigos trabalhos de meio período. Ver o silêncio dele faz Kagen pensar que não era o suficiente, então ele oferece 50.000 ienes, deixando Itsuki em choque. E enquanto ele falava em pensamentos que só tinha visto esse tipo de histórias em mangás, Kagen pergunta quanto ele gostaria de ganhar, e Itsuki responde com a voz trêmula que 8.000 ienes já era o suficiente. Mas Kagen novamente chama seu nome, e fazendo uma expressão séria, ele fala que o trabalho de um cuidador é muito mais difícil do que ele possa sequer imaginar. E enquanto Itsuki ficava surpreso com suas palavras, Kagen revela que o motivo de Hinako ter que manter as aparências como uma dama refinada é para ela conseguir arrumar o marido perfeito, e que o grupo Konohana ultimamente tem conquistado pouco espaço no mercado. Não era o suficiente para iniciar algum conflito interno ou tentar competir no exterior, e Kagen não podia mais ignorar esse fato. Desde nova, Hinako consegue manter sua atuação de dama impecável na frente dos outros, na escola e em festas como a futura sucessora do grupo, mas não tem como ignorar ou mudar sua verdadeira personalidade. Então, como um cuidador, Itsuki precisará preservar a aparência de Hinako como a dama perfeita, e fazer de tudo o que for necessário para evitar que sua verdadeira natureza venha à tona. E isso tudo era para proteger o nome e a honra da família Konohana, perguntando novamente qual era o salário que Itsuki desejava receber. Após isso, a cena corta para Itsuki dentro de seu novo quarto, exausto e falando em pensamentos que após conversar com o pai de Hinako, ficou decidido que seu salário será 20.000 ienes. Mas isso parece ter sido um teste de Kagen para ele, lembrando do momento em que ele segurava as bochechas de Hinako. E quando o pai dela começa a advertir ele do que aconteceria se ele pusesse as mãos em sua filha, Itsuki o interrompe perguntando se seria demitido, mas Kagen responde sorrindo que jamais faria algo assim. E depois disso, fazendo uma expressão assustadora, ele fala que fará ele conhecer o paraíso mais cedo. Relembrar aquela cena faz Itsuki se jogar no chão tremendo de medo, e falando em pensamentos que seja a noiva perfeita ou o que for, ele jamais faria algo para se aproveitar dela. E enquanto ele olhava pela janela falando que aquilo era realmente de outro mundo, Shizune aparece perguntando se ele tinha gostado de seu novo quarto e o parabenizando por ter conseguido o emprego, falando estar feliz por ele e desejando que eles possam se dar bem trabalhando juntos no futuro. E quando Itsuki agradece, Shizune pede perdão por até agora não ter devidamente se apresentado para ele. E assim ela finalmente se apresenta e fala que ela será aquela que irá guiá-lo em suas tarefas como cuidador, e que era para eles se darem bem, mas que primeiramente era para ele se trocar. E após vestir seu novo uniforme da escola Kyo, Shizune pergunta se o tamanho estava bom, e ele responde que estava perfeito, mas que ele ainda não estava acreditando que ele realmente irá estudar naquela escola de prestígio. Shizune responde que era óbvio que ele irá estudar na mesma escola que Hinako, pois assim era com sua antiga cuidadora também, antes dela subitamente abandonar seu emprego. Mas mesmo assim Itsuki continuava aflito, pois aquela era uma escola de alto nível, e ele acreditava que ninguém de lá gostaria de ser amigo de alguém pobre como ele. E enquanto Itsuki era tomado por pensamentos negativos sobre sua classe financeira e sua educação, Shizune se aproxima e pergunta se ele estava nervoso. E quando ele responde que sim, ela começa a arrumar corretamente sua gravata. E então, sorrindo, ela fala que é exatamente para isso que ela estava ali, e que ele deverá sempre se manter bem arrumado, e ela irá entregar um resumo de tudo que ele precisa para se sair bem. Ouvir isso faz Itsuki finalmente se acalmar e dar um leve sorriso. E com o resumo em mãos, Shizune fala que os criados não têm permissão para frequentar a escola, e é por isso que Itsuki agora será um afiliado do grupo Konohana. Logicamente não seria do ramo principal, mas agora ele será o sucessor de uma das marcas da empresa. E o plano é torná-lo um homem de negócios, mas ele é apenas um cara normal acostumado a viver como um plebeu. Sua família faz parte do grupo Konohana, e é exatamente por isso que ele deve servir Hinako. Com essa história, ninguém irá suspeitar de nada se Itsuki for questionado. Em pensamentos, ele fala que realmente será difícil alguém descobrir a verdade. E enquanto ele pensava, Shizune de repente entrega para ele uma pilha de livros enormes, dizendo que tudo aquilo era o manual de um cuidador, e fazendo Itsuki ficar em apuros com
com tanto peso. E assim Shizune fala que espera poder confiar nele como cuidador, mas que se algo for muito confuso é para ele usar o manual sempre que precisar. E então ela aumenta ainda mais a pilha de livros, entregando outros manuais de referência. Shizune fala também que como a Academia Kyo é uma escola de prestígio e está repleta de garotas ricas, Itsuki provavelmente terá dificuldades em acompanhar o ritmo de estudo. Então a partir de hoje ele terá aulas com ela durante todos os intervalos possíveis, para assim entrar no ritmo de forma rápida. E que como ele estará frequentemente andando junto com Hinako, ele vai precisar atingir pelo menos o nível de conhecimento dela. E que não só academicamente, mas Itsuki também precisará de lições de boas maneiras à mesa e etiqueta, e também aulas de defesa pessoal. Itsuki fica intrigado quando Shizune fala sobre as aulas de defesa pessoal. E após encará-lo sem expressão por um tempo, ela de repente solta um sorriso e o provoca, perguntando se por acaso ele estaria com medo. Mas ele estava confiante de sua resistência, já que trabalhou em todo tipo de emprego pesado. E pensando que era mais um teste de Kage em Shizune, e que se ele for continuar trabalhando ali, ele não poderia ser dominado por eles. Mas a cena é cortada para Itsuki sendo completamente esmagado por Shizune, e logo após isso se curvando com a cabeça no chão e pedindo perdão por ser arrogante. E assim Shizune conclui a lição do dia e fala que ele foi bem, mas para Itsuki aquilo eram palavras vazias, já que ela brincou com ele como se ele fosse apenas uma criança. Aquela era a verdadeira força da empregada de combate. Um tempo depois em seu quarto, Itsuki imediatamente se joga na cama exausto, e se perguntando se conseguirá resistir àquilo todos os dias, mas logo recuperando sua determinação, pois era só o primeiro dia e ele não podia desistir. Mas quando ele se vira, ele fica assustado ao notar que Hinako estava dormindo em sua cama, e então ele rapidamente pula da cama se perguntando por que ela estava ali, e logo após isso se lembrando das palavras de Shizune, onde ela dizia para ele cuidar com seu modo de falar em frente à sua patroa. E assim ele começa a falar de um modo extremamente formal, com a voz trêmula e pedindo o motivo dela estar ali, já que aquela era sua cama. Mas Hinako, ainda dormindo, responde que aquela cama era dela. E então Itsuki lembra do manual, e olhando as páginas ele acha um capítulo sobre o que fazer quando Hinako estiver dormindo. No manual dizia que quando está em casa, Hinako costuma dormir quase o tempo todo, e que se ele a acordasse de repente, ela ficaria com um mau humor extremo. Então o certo a se fazer é deixá-la dormir, e quando ela finalmente acordar era para levar ela para seu quarto. Após ver aquelas instruções, Itsuki grita irritado que já era tarde demais para isso. E então ele começa a andar de um lado para o outro se perguntando o que fazer, até que ele recebe uma mensagem em seu celular. Ao olhar, ele nota que era sua amiga Yuri perguntando se eles poderiam ir juntos para a escola de manhã. E isso faz ele se lembrar que esqueceu de contar para ela, e então ele começa a se perguntar como faria para explicar toda essa história maluca para ela. E enquanto eles trocavam mensagens, Yuri de repente liga para ele, mas Itsuki não atende e fala para eles conversarem mais tarde, até que Hinako aparece atrás dele o chamando. Itsuki se assusta por ela estar ali colada nele, e quando Hinako pergunta quem era, ele responde que era sua amiga de infância que frequenta a mesma escola para a qual ele iria. Ouvindo sua resposta, Hinako faz uma expressão pensativa, e logo após isso ela pega o celular da mão dele, e se escondendo debaixo do cobertor, ela fala que irá confiscar seu celular para assim manter a paz. Itsuki, confuso, pede para ela devolver seu celular, mas Hinako se nega e então fala que além disso ela odeia esse tom formal dele, mandando que ele voltasse a falar normalmente com ela. E quando Itsuki fala que foram ordens de Shizune, Hinako manda novamente ele falar com ela normalmente, antes que ela o obrigasse a fazer isso. E concordando com seu pedido, Itsuki volta a falar de modo informal, pedindo se estava melhor assim. E sorrindo, Hinako fala que estava bem melhor. E enquanto Itsuki se perguntava por que ela estava indo tão longe por ele, Hinako chama sua atenção, falando esperar que eles tenham um bom dia amanhã. Itsuki fica em silêncio por um breve momento, e após isso ele concorda com ela, mas percebendo que ela novamente havia pegado no sono, Itsuki fala para ela pelo menos ir dormir em seu próprio quarto, ao mesmo tempo que ficava sem saber o que fazer.